Café com o Diabo, primeira reunião. Vamos entender a história da criação dos anjos. Temos que fazer uma sinopse para você entender. Eu vou tomar café com alguém que eu não conheço? Ou eu estou tomando café com alguém que eu nunca ouvi falar? Então vamos entender um pouquinho de história. A verdadeira história é a história que está na Bíblia. Primeiro verso da Bíblia diz assim: no princípio criou Deus os céus e a terra. E nessa criação estava incluída a criação dos anjos. Deus criou todos os anjos a partir da sua mão, da sua criação. Seres espirituais. Os anjos não são espíritos desencarnados, eles são seres angelicais. O homem foi criado à semelhança de Deus. Trino, corpo, alma e espírito. Os anjos não são assim. E na criação dos anjos, existe uma passagem na Bíblia que diz que no princípio estava tudo muito legal, harmonia. Não havia pecado, não havia maldade, não havia corrupção. Todos os anjos, todos os filhos de Deus rejubilavam na presença de Deus. Isso está no Panorama, você vai participar da série do Panorama e vai entender muito bem. Mas hoje eu quero te dar uma sinopse de como aconteceu a degradação, a queda dos anjos, a corrupção dos anjos. Isso aconteceu no coração de uma criatura angelical, que na Bíblia é chamado de Lúcifer, ou o filho da alva. Tá? Isso está em dois textos da Bíblia, Ezequiel 28 e Isaías 14. No Ezequiel 28, a Bíblia diz que esse anjo foi criado perfeito. Na verdade, ele era classificado como a medida da perfeição. E, num dado momento, entrou a maldade no seu coração, e essa maldade foi decorrente de um grande desejo de ser como Deus. Ou seja, inveja, ciúmes, desejo de se assentar no trono de Deus. Esse anjo que era perfeito, que ministrava na presença do Senhor, deixou seu coração se corromper, Deus localizou esse pecado, que ainda não era um fato, era uma intenção de coração, e aí Deus então permite que ele desenvolva esse projeto. O querubim, chamado querubim da guarda, ungido, ele se torna o adversário, ou Satanás, adversário de Deus, mas Deus não tem rival. Então, como ele pode ser adversário de Deus? Ele se tornou adversário dos projetos de Deus. E nos projetos de Deus está a criação do homem. E se a gente for em Isaías 14, 12, eu creio que é o texto que você vai entender o projeto do coração dessa criatura. Nós precisamos entender, porque se nós, em algum momento da nossa vida, estamos tomando café com o diabo, precisamos saber como é que funciona o coração dele. A Bíblia diz assim: como caíste do céu, ó estrela da manhã, filha da alva. Esse nome, filha da alva, é Lúcifer. Como foste lançado por terra, tu que prostravas as nações? E tu dizias no teu coração, aí que é a revelação, tu dizias no teu coração, projeto, eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei nas extremidades do norte. Subirei acima das alturas das nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Esse é o projeto do diabo. Eu subirei ao céu. Ele já estava no céu, mas por causa da corrupção do seu coração, ele caiu do céu. Ele habita abaixo do céu onde Deus habita. Ele está no segundo céu, Deus habita no terceiro céu. Você vai entender no Panorama. Além de subir ao céu, ele diz, acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono. Ele desejou ter um trono sobre os anjos. E sabe o que aconteceu? Deus permitiu que ele fosse o elemento de seleção. Ele foi para cada anjo e propôs um projeto alternativo. E 1/3 da criação angelical se rendeu ao projeto de Lúcifer. E 2/3 se quedaram fiéis a Deus. E assim ficou definido o destino eterno dos anjos. E além dele querer dominar sobre os anjos, ou ter um reino sobre os anjos, o que já é um fato, ele fala que também ele se assentaria
no monte da congregação, nas extremidades do norte, ele exaltaria o seu trono sobre os homens. E ele seria reconhecido como Deus. Ele fala, serei semelhante ao Altíssimo. Ele não quer ser superior, porque ele sabe que o Altíssimo é o mais alto. Deus é superior a tudo, mas ele desejou ser igual a Deus. E nesse projeto, na verdade, o que ele faz é tentar ser um Deus na terra. Ele tenta ser um Deus nos céus, tenta ser um Deus na terra, e ele entrou na história da humanidade através do primeiro homem e da primeira mulher, Adão e Eva. Em Adão e Eva você vai ver o primeiro momento que um ser humano resolveu tomar café com o diabo. Naquele bate-papo, naquele encontro, houve uma comunhão entre o homem e Lúcifer, ou Satanás. Os títulos dele, dragão, serpente de antigamente, Satanás, Lúcifer e o diabo. E é esse que tem influenciado a raça humana desde o princípio até os dias de hoje. E é desse que nós vamos tratar ao longo dessa série. Eu quero que você desenvolva uma percepção e um discernimento das coisas espirituais e das coisas invisíveis e ocultas que influenciam as visíveis e reveladas. Amém? Nós vamos continuar nesse bate-papo. Que o Senhor te abençoe, em nome do Senhor Jesus.